Graças a Deus. Queridos, abra comigo o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Quem esteve no monte ontem comigo, levante a mão. Aleluia. Queridos, ontem foi uma noite sobrenatural que nós vivemos ali no Morro da Capuava. Aí você pode dizer assim, mas estava muito frio, mas lá não estava não. E eu não estou falando de maneira figurada, eu estou falando sério. A presença de Jesus foi tão real naquele lugar, que a gente não sentiu frio. A gente foi aquecido pela presença do Espírito Santo. E da próxima vez, quando a gente for fazer, você que não foi, você vai ter a oportunidade de ir viver esse momento com a gente. Porque foi surreal o que Jesus fez ontem. E eu sei que o mesmo Jesus que operou lá, já está aqui para operar nessa noite. Você pode dizer amém? Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Você pode dizer amém? Aleluia. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Aleluia. Eu sinto tanto a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu não consigo me conter diante da presença do Senhor. Eu vou dizer para você, hoje eu estou mais pentecostal do que nunca. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Erga tua voz comigo e diga:
abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor, poder, majestade, louvores ao Rei, montanhas se prostrem ao som de teu nome, alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Para mim. Por isso nós te adoramos, Senhor, porque Tu és um Deus de promessa, e Tu não podes falhar e não podes voltar atrás nas Suas palavras. Por isso nessa noite nós te adoramos e rendemos graças ao Teu nome, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Venha sobre nós nessa noite. Não nos deixe sair por aquela porta sem antes termos um encontro sincero, verdadeiro com o Senhor. Mas toque em nossos corações e mude aquilo que precisa ser mudado. Fale conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Pois queremos sair daqui diferentes e sair daqui tocados pelo Teu poder e pela Tua graça. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Diga glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor aí no seu lugar. Aleluia. Queridos, quando se fala de Pentecostes, quando se fala de Espírito Santo, se fala também do livro de Atos. E se a gente pudesse dar um nome para esse livro, com certeza seria Atos do Espírito Santo. Porque nesse texto e é nesse livro que temos o poder sobrenatural do Espírito Santo na vida dos santos e na igreja primitiva. Quando eu olho para a revelação de Atos dos Apóstolos e olho também para aquilo que o Espírito Santo fez nesse povo e nessa igreja, eu preciso voltar um pouco na agonia do Getsemane, porque Jesus ele vai dizer que para que o Espírito Santo venha, para que outro Consolador venha, é necessário que ele seja morto. E se você observar a palavra Getsemane no grego, ela significa prensa de oliveira. E quando se prensava o fruto da oliveira, se extraía o azeite. E o azeite é uma das representações do Espírito Santo de Deus. É por isso que quando a Bíblia ela dá nomes, lugares e detalhes, existe um porquê e uma razão. A agonia de Jesus começa no Monte das Oliveiras, num jardim chamado Getsemane. E ali Jesus começou a ser prensado, moído, esmagado pelos nossos pecados e pelas nossas transgressões. E era necessário que assim fosse, para que de Jesus viesse o Espírito Santo. Jesus então ele
se entrega à morte, ele é morto, crucificado, e ao terceiro dia ele ressurge. Ele permanece com seus discípulos cerca de 40 dias, e ao final dos 40 dias, ele é elevado aos céus. 10 dias depois, o Espírito Santo desce em Atos capítulo 2, cumprindo uma promessa de Joel, acerca do derramamento do Espírito Santo. Quando eu olho para Atos, quando eu olho para aquilo que Jesus fez, e quando eu olho para Levítico capítulo 23, aonde fala das festas que o povo de Israel tinha que celebrar a Deus, eu vejo 3 principais festas: a Páscoa, as primícias e o Pentecoste. É tão interessante que a Páscoa ela faz referência à morte de Jesus. As primícias fazem referência à ressurreição de Jesus. E é por isso que a Bíblia vai dizer que ele é a primícia dos que dormem. E o Pentecoste representava a lei que os judeus haviam recebido. Mas quando eu olho para Atos, Pentecostes não representa a lei que foi dada aos homens, ao povo de Deus, mas representa o Espírito Santo que foi derramado sobre aqueles 120 que estavam assentados naquele lugar. É por isso que quando Jesus sobe aos céus, quando tem a ascensão de Jesus, ele vai dizer: Senhor, será que estes os tempos em que restaurarás Israel? Atos capítulo 1, verso 7 diz: respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus é ascendido aos céus, e as pessoas, os seus discípulos, recebem essa palavra, e mediante essa palavra, Atos 1,14, todos estes perseveravam, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles desceram e reuniram-se em oração. E eu quero dizer para você nessa noite, que se eu quero viver o Pentecoste na atualidade, se você deseja viver o Pentecoste nos dias de hoje, não existe outro lugar, senão na oração que move o céu. Deus deseja que os seus filhos se movam em oração, porque não existe vida cristã, não existe mover do Espírito Santo sem oração dos santos. E ontem nós estávamos no Morro da Capoava, e é tão interessante que Deus me deu uma palavra, uma reflexão em Lucas 18, aonde fala da parábola do juiz injusto e da viúva. E o juiz, ele não era temente a Deus, e tampouco ele era justo, ele não estava nem aí para os homens, mas existia uma viúva que suplicava todo o momento àquele juiz, dizendo: faça-me justiça. E essa parábola que Jesus conta, ele revela que o juiz vai dizer: eu vou fazer justiça para que eu não seja mais importunado por essa mulher. Então esse juiz executa a justiça sobre essa mulher, sobre essa viúva. Mas o sentido da parábola é incentivar os cristãos a orar sempre e não desanimar. E aí Jesus continua dizendo: porventura, quando vocês clamarem a Deus, Deus não os ouvirá e não os responderá. Só que na final da parábola, Jesus, ele faz uma pergunta: será que quando o Filho do Homem descer à terra, ele encontrará fé aqui nessa terra? E eu vou dizer algo para vocês, queridos:
Nós temos vivido dias aonde os cristãos têm dificuldade intensa de orar e de clamar a Deus. Nós queremos viver o sobrenatural, mas não buscamos o poder de Deus. Queremos viver milagres e maravilhas, mas não imergimos na busca pelo poder do Espírito Santo. Nós queremos ver a manifestação poderosa do Senhor, mas não dobramos o nosso joelho para buscar o poder de Deus. E Jesus está dizendo: recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Portanto, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, nessa noite: permaneça em oração, até que do alto você seja revestido do poder de Deus. Permaneça em busca, até que do alto você seja revestido da graça de Jesus. Nós vivemos numa geração fria, apática, espiritual, porque muitos querem os milagres, mas não querem buscar a Deus com inteireza de coração. E eu vou dizer para você: não tem mover do Espírito se não nos prepararmos em oração. Sabe por quê? Que aqueles 120 entraram para dentro de um lugar, um ambiente fechado, e começaram a orar a Deus. Não era para que o Espírito Santo descesse, porque isso já era promessa, e Jesus disse: vai cumprir em poucos dias. Eles oraram para preparar o seu coração para receber o Espírito Santo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: ore até que o seu coração seja lapidado para receber o poder espiritual de Deus. Ore até que a tua vida mude, ore até que as suas atitudes mudem, ore até que você seja parecido com Ele. Quem pode levantar a mão e já começar a dar glória aí? Deus está falando aqui nessa noite. O propósito do Espírito Santo é mover, empoderar. Porque quando Jesus diz recebereis poder, a palavra poder vem do grego dunamis e significa poder de um grande e numeroso exército. E a gente só vence batalha e adversidade se formos movidos pelo poder do Espírito Santo. Portanto, a nossa oração não deve ser: Senhor, derrama apenas, mas deve ser: Senhor, me prepara para receber aquilo que o Senhor tem para dar. Porque eu só levanto o meu joelho do chão, eu só paro de orar quando eu receber revestimento do céu, quando eu receber poder de Deus, quando eu receber graça do Espírito Santo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: crente frio não incomoda ninguém, crente apático não mexe com ninguém, crente que fica acomodado não faz barulho para ninguém, não incomoda ninguém. Agora, crente que dá glória, crente que dá aleluia, crente que suplica, crente que clama, o céu se move, o inferno fica preocupado. Porque quando o crente está frio, não tem problema, mas quando ele está buscando o poder de Deus, revestimento do Espírito Santo, meu filho, o mundo espiritual se move, o inferno não consegue ficar quieto, porque ele vê o crente sendo aceso como tocha celestial. E eu quero dizer para você: o Espírito de Deus está descendo aqui nessa noite para acender teu coração, para acender a tua alma, para acender a tua vida, e você vai começar a incomodar o inferno de tal forma que Satanás não vai conseguir ficar na tua frente. Crente frio não mexe com ninguém, mas pensa num crente que quando tem fervor espiritual, Satanás corre dele. E eu quero profetizar, e quem tem fé para receber pode levantar a mão, porque aonde tiver uma mão levantada, o Espírito vai tocar agora e vai encher cada um de autoridade celestial. Vem, levanta a mão e dá glória. Vai, levanta a mão e dá glória. A presença dele é forte
aqui. Você quer que o inferno tenha medo de você? Seja cheio do Espírito Santo. Você quer que a enfermidade corra da tua casa? Seja cheio do Espírito Santo. Você quer que a porta fechada se abra? Primeiro, seja cheio do Espírito Santo. Você quer abrir a tua boca, profetizar e as coisas acontecerem? Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia diz que eles perseveravam na oração. Olhe para cá. Eles estavam sendo perseguidos. Quem andava com Jesus era mal visto. Quem se misturava com os discípulos era a vergonha da sociedade. Porque na época, os bambambam eram os da religião. Então eles eram perseguidos. Mas jamais abriram mão de deixar aquele lugar de oração sem antes ser cheio do Espírito Santo. Oh glória! Gente, eu estou sentindo a presença dele aqui. A igreja cheia do Espírito Santo é marcada pelo poder de Deus. O termo batismo em Atos 1:5 tem dois significados. O primeiro é submergido. A palavra batismo significa submergido. Mas o segundo é ser marcado por alguém, ou ser identificado como. Quando Jesus afirma aqui nesse texto, em Atos 1:5, sobre ser batizado com o Espírito Santo, ele está dizendo: aquele que receber o Espírito Santo será não apenas mergulhado nas águas do Espírito, mas será marcado. Deixa eu dizer para você, filho, deixa eu dizer para você, filha, você não foi apenas mergulhado nas águas do Espírito, não, mas você recebeu uma marca do Espírito Santo, e essa marca é o selo espiritual, que te identifica como propriedade exclusiva de Deus. Ninguém pode te tirar da mão dele, ninguém pode te arrancar das mãos do Eterno, ninguém pode mover alguma coisa contrária ao que ele já falou. Ei, se tem alguém aqui que é marcado, levante a mão e glorifica. Se tem alguém aqui que quer mergulhar nas águas do Espírito, levanta a mão e dá glória, porque uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja marcada, e igreja marcada causa. Igreja marcada é vista. Porque as atitudes de uma igreja marcada vão na contramão do que o mundo prega. Por isso que eu sempre bato na tecla: crente cheio do Espírito Santo não pode ser identificado como alguém que pertence e que parece com o mundo. Por isso que Paulo diz em Romanos 12:2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. O mundo precisa ver quem é marcado pelo Espírito Santo. Paulo, em Atos 16, cheio do Espírito Santo, começa a ouvir uma jovem clamando, dizendo assim: olhe, esses dois são servos do Deus Altíssimo, são servos do Senhor, e lhes anuncia a palavra de Deus.
Só que quando tem crente cheio do Espírito Santo, ele já sabe que o elogio não vem do céu, vem do inferno. Então Paulo vira para aquela mulher e diz assim: cala a boca, fecha o bico, porque você não é digna de falar. Aí na tua boca não tem palavra de Deus, mas tem palavra de demônio. Cala a boca e vai embora, porque quem é cheio do Espírito Santo tem autoridade do céu. Quem é cheio do Espírito Santo tem autoridade do nome de Jesus. Ele fala e o mundo espiritual reconhece a autoridade dele. Por isso que ninguém pode parar uma igreja cheia do Espírito Santo. O exército romano tentou parar a igreja. Os centuriões tentaram parar a igreja. Os romanos tentaram parar a igreja. Nero tentou parar a igreja. Anás e Caifás tentaram parar a igreja. Mas quanto mais perseguição tinha, quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais cheios eles se tornavam, e mais impossível era parar um cristão. E eu quero profetizar nessa noite: se tem alguém aqui que quer ser cheio do Espírito Santo, te prepara, porque nem o inferno inteiro vai te parar. Quem recebe? Quem recebe? Levanta a mão aí e glorifica o nome de Jesus. Aleluia. Porque nada pode parar uma igreja que se move pelo Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer que em Atos capítulo 2 verso 13, aqueles que estavam sendo batizados com o Espírito Santo de Deus foram tidos como embriagados. Por que o povo fala mal de nós? Eu não estou falando só de placa, não, estou falando do povo crente. O povo fala mal de nós porque eles não experimentaram do poder celestial, da marca poderosa do Espírito Santo. Eles não sabem o quanto é bom ser cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso que o povo fala mal. Ah, esse povo histérico, esse povo exagerado. Ah, esse povo que fica gritando demais e que entra madrugada dentro dos templos, orando e cantando, orando e cantando, orando e cantando. Ah, esse povo maluco que vai para um monte 8 horas da noite num frio de rachar a taboca. Esse povo é doido. Nós somos doidos mesmo, mas somos doidos por Jesus. Somos malucos pelo Evangelho. Somos pirados pela revelação do Espírito Santo. Porque o Evangelho para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Você pode dar glória a Deus aí, igreja? Enquanto o povo está te criticando, enquanto o povo está falando, está indo para a igreja, olha lá o crentinho, com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja, está indo para aquela igreja preta lá, esse crentinho aí não tem nada de Deus mesmo não, e você está caminhando, está vindo culto após culto, está entrando em jejum, está entrando em oração, e o Espírito está dizendo: eu vou te encher, eu vou te encher, eu vou te encher, eu vou te encher, eu vou te encher. E quando esses que olharam para você e te criticaram olharem de novo, vão ver que você é diferente, porque não é que você é bonito, tem dinheiro ou tem capacidade, mas você tem o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Era improvável, não sabia lidar com as palavras, mas quando o Espírito Santo pegou Pedro, o homem começou a pregar. E quando ele começou a pregar,
as pessoas foram chegando, foi se aproximando, e foi dizendo assim: esse aí não é pescador de peixe? Como é que um cara desse, um pobretão desse, um cara que não tem cultura, um cara que não sabe falar direito, como que esse homem está falando dessa forma, bem e com autoridade? Não era Pedro, era o Espírito Santo. Por isso que 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 vai dizer que Deus escolheu aquelas coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolheu aquelas coisas que não são para confundir as que são. E eu quero dizer para você, se você se acha incapaz, se você se julga imperfeito diante da presença de Deus, e se você acha e acredita que Deus não tem promessa, não tem propósito, não tem ministério para você, parabéns, bem-vindo ao time, porque eu também não tinha. Mas o dia o Espírito Santo de Deus me tomou e transformou a minha vida, e Ele vai transformar em você também, e aquele que era improvável vai ser grandemente usado por Deus. E a pregação de Pedro converteu 3.000 pessoas. E o que Deus quer fazer nessa noite é gerar corações tão sedentos por Ele, a ponto de nós abrirmos a boca e gerar arrependimento nas pessoas. Deus quer mover sobre o povo dele. Só que Deus não é invasivo. Deus primeiro quer saber se a gente tem sede e se a gente tem vontade de viver o sobrenatural. E sabe por que Jesus, na parábola do juiz e da viúva, pergunta: será que eu vou encontrar fé? Porque nós vivemos numa geração tão apática e tão fria espiritual, que os movimentos pentecostais são apenas fogo de palha. Não tem constância, não tem perseverança, não tem busca, não tem inteireza de coração. E o povo clama por avivamento, o povo clama por poder de Deus, mas o povo mesmo se desanima. Sabe por quê? Olhe para cá. Porque aprenderam a viver como se não existisse eternidade. Aprenderam a viver para essa vida e construir aqui nessa vida como se não houvesse a eternidade. E aí Deus está clamando dos céus: busquem as coisas do alto. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, vai dizer que todas as coisas da terra serão destruídas, e tudo aquilo que os homens se gabaram de conquistar e de construir, ficarão totalmente desolados, porque não haverá mais de uma hora para outra como encontrar, porque tudo será destruído. E aí eu te pergunto: e o céu? É para quem buscou o Espírito Santo, é para quem tem sede de Deus, é para quem não se conforma em ser um crente medíocre de aparência, é para quem não se conforma em viver uma vida apenas projetando aqui. Deixa eu dizer, não é errado você projetar as coisas aqui nessa terra, o errado é você priorizar aqui e esquecer lá. Jesus vai dizer em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus quer derramar do seu Espírito, mas a gente está mais preocupado em viver aqui do que construir lá. E você quer saber como viviam os cristãos que foram cheios do Espírito Santo em Atos 2? Verso 42:
perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina, amavam isso aqui, ó, palavra de Deus. Eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e também nas orações. Era um povo que aprendia a Bíblia, que tinha comunhão e que orava junto. Verso 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Sabe por quê? Porque sinal não é só para quem é pastor. A Bíblia não diz que os sinais seguirão os pastores. A Bíblia não diz que os sinais seguirão os líderes de louvor. A Bíblia não diz que os sinais seguirão os músicos. A Bíblia não diz que os sinais seguirão os ministros da dança. A Bíblia não diz que os sinais seguirão os voluntários, o pessoal da mídia. A Bíblia não diz que os sinais seguirão os presbíteros ou diáconos dentro da igreja. Não, a Bíblia diz, os sinais seguirão aqueles que creem. Não tem distinção. Quem crê verá a glória de Deus. Por isso que ninguém podia parar a igreja de Atos, porque eram mergulhados na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, e eram cheios do Espírito Santo. Verso 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Sabe por quê? Porque vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eu vou abrir um parêntese aqui. Não vendiam suas casas, mas vendiam aquilo que lhes era necessário para que o outro não passasse dificuldade. De forma que entre eles não havia ninguém necessitado, mas todo mundo tinha tudo em comum. Sabe por quê? Porque eram tão cheios do Espírito Santo que já estavam pensando no alto e não nas coisas da terra. Verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. 3.000 almas se converteram. O templo não comportava 3.000 pessoas e não aceitava a doutrina cristã. Aonde que tinha que ser o culto? De casa em casa. Ninguém ficava de fora. Perseveravam no templo e de casa em casa. 47, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto eles faziam isso, o texto fecha dizendo, Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Porque a igreja cheia do Espírito Santo tem crescimento numérico de salvação. Eu não sei se você percebeu, mas nas últimas quartas-feiras nós temos vivido uma onda de salvação aqui nessa casa. Eu já perdi a conta de quantas pessoas entregaram a sua vida para Jesus aqui nesse lugar. Mérito meu? Espírito Santo. Porque um povo que clama, um povo que é cheio do Espírito Santo, atrai a presença. E se tem a presença do Espírito Santo, tem conversão, tem quebrantamento, tem arrependimento, tem mudança de vida, tem mudança de caráter, tem preenchimento do Espírito Santo. O inferno se cala, a doença vai embora e o povo de Deus se alegra na presença dEle. Por isso que ninguém conseguia parar a igreja de Atos dos Apóstolos. Porque era uma igreja que se movia pelo poder do Espírito Santo de Deus. E a minha pergunta para você é, o que você tem buscado? Qual tem sido a sua busca nesses dias? Ser crente apenas de fachada e cumprir uma tabela toda quarta ou todo domingo, indo à igreja? Ou você tem sido aquele que já levanta dizendo, Senhor,
obrigado. Jesus, obrigado. Porque esse é o dia que o Senhor já fez, e nele eu me alegrarei, e buscarei a tua presença. Como diz o salmista Davi: uma coisa eu peço ao Senhor, buscarei, que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida, e aprender no seu templo. Hoje é impossível a gente vir à igreja todo dia, né? Mas a igreja somos nós. Por isso, aonde você estiver, aí é o lugar do seu culto. Aonde você caminha pelas ruas da cidade, aí é o lugar do seu culto. Aonde você trabalha, o lugar que você está inserido, aí é o lugar do seu culto. E todas as pessoas que ali forem, precisam enxergar alguém que é marcado e batizado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, queridos, Deus quer derramar da sua graça, do seu poder e da sua unção. Mas Ele só vai fazer isso quando Ele encontrar no meu e no seu coração espaço de alguém que é sedento por Ele. Se você quiser continuar frio espiritualmente, beleza. Se você quiser continuar apático espiritualmente, beleza. Mas o propósito de Deus não é que você viva essa vida aqui sem experimentar daquilo que já está te esperando lá no céu. Deus tem coisa sobrenatural para você, e você já pode começar a desfrutar daqui. Deus quer uma igreja fervorosa na presença dEle. Deus não quer crente frio, Deus não quer crente apático. Deus quer crente que mexe com as estruturas. Deus quer gente que mexe com o espiritual. Deus quer gente cheio do Espírito Santo. E eu vou falar para você, ser cheio do Espírito Santo não é sapatear, não é sair por aí cortando cana, mas ser cheio do Espírito Santo é alguém que profetiza em nome de Jesus e acontece. Ser cheio do Espírito Santo é quando você enfrenta uma dificuldade e sabe, quem está com você é maior do que aquele que está no mundo. Crente cheio do Espírito Santo é aquele que aonde o diabo está, tem que ir embora quando o crente chega, porque aonde habita a luz, não tem espaço para trevas. Crente cheio do Espírito Santo é aquele marcado, e aonde ele chega, a presença de Deus chega também. Crente cheio do Espírito Santo é aquele que não se parece com o mundo, mas é aquele que se parece com o lugar que está esperando ele. Eu vou dizer uma coisa para vocês: tem misericórdia, Deus, de certos cristãos que parece que aprenderam a viver o evangelho apenas de fachada. Porque parece que ser crentes é moda, ser cristão é moda. E Deus está dizendo não. Como Paulo diz em Gálatas 2:20, o maior anunciador do evangelho, que foi cheio do Espírito Santo. E em 1 Coríntios, na sua primeira carta, Paulo fala dos dons espirituais e fala do Pentecoste, fala da ação do Espírito Santo. E lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer: eu estou crucificado com Cristo, portanto não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora essa vida que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Será que você pode fazer como Paulo e dizer: eu estou crucificado com Cristo,
Cristo. E agora essa vida que eu vivo, não vivo mais para mim, mas vivo para Deus, que me amou e se entregou por mim. Deus quer gente desesperada por Ele, a ponto de dizer, como Paulo disse em Atos capítulo 20, eu não considero a minha vida como mais importante, a não ser que eu consiga completar a carreira da minha vida e cumprir o propósito para o qual eu fui chamado. Existe algo maior te esperando, existe uma herança maior te aguardando. O céu é para você, é para quem é cheio do Espírito Santo. Por isso, querido, se mova nessa noite e não viva uma vida apática, mas seja cheio do Espírito Santo. Fique em pé no seu lugar.